Saudamos todos presentes, aqueles que participam conosco desta transmissão, com a paz do Senhor Jesus. Àqueles que puderem, nos colocaremos de pé. Sofonias capítulo 1, verso 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Amém. Podemos sentar. Meus irmãos e aqueles que nos assistem, o profeta Sofonias foi contemporâneo do profeta Naum e do profeta Jeremias. Mas aqueles que se interessam pela palavra de Deus observam com clareza que a conotação, a direção, a ênfase da profecia que Deus fala através do profeta Sofonias era a profecia que enfatizava, que apontava para o dia do Senhor. A primeira expressão do livro do profeta Sofonias é palavra do Senhor. Podia ser profecia de Sofonias, mas não é. É palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus queria deixar bem claro que a profecia não era de Sofonias. E que era uma profecia de um assunto sério, que não provinha de nada do homem, do profeta, mas era a palavra dele. Era o aviso da parte dele. Era o alerta da parte dele. E aqui está uma recomendação. Cala-te diante do Senhor Deus. Outras traduções é do Senhor Jeová. É a mesma coisa. Por quê? Por que se calar diante do Senhor Deus? A explicação vem logo em seguida. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Que argumento, meus queridos? Que argumento eu vou ter, você vai ter, as pessoas vão ter diante do Senhor no dia dele? No dia do juízo. Onde nós vamos nos confrontar com aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipresente, onisciente e onipotente. Que argumento? Que argumento minha razão vai ter? Que argumento seu coração vai ter? Qual é o argumento? Argumento de uma religião? Argumento de boas obras? Diante da santidade dele? Diante do poder dele? Meus irmãos, só nós estarmos aqui nesta noite, neste templo, só de termos o privilégio e a honra de ler a palavra dele, já é uma prova muito grande da graça de Deus. Sabe por quê? O que sou eu e o que é você diante da santidade de Deus? O que é? O que você representa diante da santidade de um Deus puro? Nada. Mas esse Deus santo, esse Deus puro, esse Deus onisciente, esse Deus onipresente, esse Deus onipotente se inclinou para nós, se inclinou para o homem. Diante dele
diante do poder dele e da santidade dele, não há o que dizer. Porque quando o homem se cala diante de Deus, ele está dizendo muita coisa para Deus. Quando o homem se cala diante de Deus, ele está dizendo assim: eu me rendo, eu me entrego, não sou nada, não tenho nada, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso me calar, porque eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Cala-te diante do Senhor Deus. Cala-te. Cala o seu eu. Cala a sua razão. Cala a sua carne. Cala o seu ego. Cala os seus argumentos. Rende-te, entrega-te, porque Deus quer falar. Interessante que lá no Novo Testamento, no livro de Tiago, a recomendação não mudou. Todo homem seja pronto para ouvir. Para você estar pronto para ouvir, você tem que estar calado. Senão você, se a pessoa te falar alguma coisa e você fala junto, o que aconteceu? Nós já estudamos já a parábola das virgens, né? Foi estudada a parábola das bodas, mas eu quero voltar nas virgens. O que as virgens loucas, o que as virgens imprudentes fizeram quando o noivo chegou e entrou para a festa? Elas ficaram caladas? Não. Gritaram: Senhor, abre-nos. Adiantou? Não adiantou, porque o argumento não era grito. O argumento não é a razão, o argumento era a luz, o argumento era o óleo, o argumento era a candeia. Esse foi o argumento, essa foi a senha, esse foi o bilhete, esse foi a autorização. Óleo e fogo, bênção do Espírito e revelação. O homem identifica a igreja, o fiel, aquele que está na luz que procede do óleo que é o seu Espírito Santo. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Aí se você continuar a leitura do capítulo, para quem gosta de ler a palavra, quem não gosta não vai descobrir, certo? Quem não tem tempo para ler a palavra, não vai descobrir. Mas para quem ama a palavra, para quem tem prazer de ler a palavra, o Espírito Santo revela muitas coisas. Quer ver um detalhe? Se você continuar a leitura do capítulo 1, o versículo 7 diz assim: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Primeiro aviso, que o dia do Senhor está perto. Aí você começa a ler, vai lendo a palavra, aí quando você chega no versículo 14, o grande dia do Senhor está perto. Segundo aviso, sim, está perto. Terceiro aviso. 3 vezes, no capítulo 1, a profecia chama atenção. O dia do Senhor está perto. Por que não 2? Por que não 4? Por que não 5? Por que 3? Porque é o aviso do Pai, é o aviso do Filho e é o aviso do Espírito Santo. O dia do Senhor está perto. E se você ler no versículo 14 aqui, se apressa muito. Mas eu acho que está demorando, você também acha? Quantos acham que está demorando? Quantos crentes aqui desta noite aí que estão assistindo, pensa nisso? O Senhor está demorando demais, né? Já tem quase 2000 anos que tem a profecia. Pois é. Para você está demorando? Mas o profeta disse que não. O profeta disse que se apressa muito, que não vai tardar, que o Senhor tem pressa, mas o Senhor tem misericórdia também, porque Ele quer que ninguém se perca. Ele quer que muitos alcancem a salvação. Quando se completar o número dos salvos, se apressa muito, queridos. O dia do Senhor está perto e se apressa muito. E os sinais estão aí. Terminando.
O Senhor preparou o sacrifício. Esse sacrifício, lá em Apocalipse, diz que foi preparado desde a fundação do mundo. Eu fico pensando, meus irmãos, como é que pode ser isso? É só a fé que entende isso. A razão não entende, não. Desde a fundação do mundo, diz o livro do Apocalipse, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O sacrifício já está pronto no coração de Deus desde a fundação do mundo. Mas foi se cumprir lá em Jesus, no Calvário. Ele preparou o sacrifício. Jesus derramou seu sangue. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Jesus vai voltar. Nada está sendo feito agora, queridos. Nada está sendo adaptado, feito às pressas. Já preparou o sacrifício. Quantos dão valor ao sacrifício? Não sei. Só o Espírito Santo pode avaliar, no meu coração e no seu coração, o valor que tem o sacrifício de Jesus. Só o Espírito Santo pode avaliar. Mas o profeta diz, ele já preparou o sacrifício e não só isso, santificou os convidados. Convidado para quê? Convidado para passear? Convidado para ficar deitado? Santificou os convidados, sabe para quê? Para a festa. Santificou os convidados para as bodas. A igreja está convidada. A igreja fiel está santificada. A igreja fiel está lavada e remida no sangue de Jesus. A igreja fiel está na bênção, na direção, no domínio, no governo do Espírito Santo. Então, o Pai preparou o sacrifício, o Filho, e santificou os convidados pelo Espírito Santo. Operação da Trindade completa. O dia do Senhor está perto, queridos. O dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está perto. Terminando, sabe o que significa o nome Sofonias? Aquele que está escondido por Deus. Assim está a igreja. Assim estão essas crianças. Assim estou eu. Assim estamos todos nós aqui que faz parte da igreja fiel. Aqueles que nos assistem. A igreja está escondida por Deus. Escondida na profecia. Escondida pela palavra. Escondida no sangue de Jesus. Escondida nos dons espirituais. Escondida na glorificação. Escondida na evangelização. Escondida na adoração. Há uma igreja que está escondida por Deus. O adversário procura, o mundo procura a quem possa tragar. Mas aqueles que têm a profecia, aqueles que estão valorizando a profecia, aqueles que estão valorizando o profético, aqueles que têm gratidão pelo sacrifício, e aqueles que reconhecem que não mereciam o convite, mas foram convidados e santificados, estão escondidos. E no dia do Senhor, só Ele vai nos achar. Porque Ele é o nosso dono. Ele é o dono da nossa alma. É o dono do nosso coração. Aquele que está escondido por Deus. Você tem essa segurança? Você tem uma vida consagrada? Sua vida está aos pés do Senhor? Glorifica o Senhor. Porque você está escondido por Ele. Sua casa está escondida. Seu filho está escondido. Seu casamento está escondido. Só Ele nos acha. Porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador.